Boa tarde para todo mundo, tudo bem? Estamos de novo ao vivo aqui na nossa live aqui do Centro Espírita Lar da Prece. Como sempre, né, todas as semanas a gente está fazendo a live porque devido ao afastamento social, na casa a gente não está fazendo o nosso encontro, né, presencial. Então, para não faltar um pouco de afeto, para a gente levar um pouquinho da mensagem do Evangelho, a gente continua fazendo através das lives, que nós já fazíamos na casa, né? E agora só mudamos de lugar, a gente está fazendo aqui na minha casa, mas voltaremos a fazer direto lá do Centro Espírita Lar da Prece. O Centro Espírita Lar da Prece, para você que está nos vendo de longe, ele fica na Avenida das Monções, número 279, Parque Recanto Mônica, Itaquaquecetuba, aqui no estado de São Paulo. Não sei de onde você está vendo a gente, né? Porque semana passada tinha gente de Portugal, né? Assistindo. Então, aqui em São Paulo. E nosso encontro é todo domingo às 18 horas, tá? Então, é o horário que a gente faz a live aqui, é o horário do encontro lá também. Você está convidado, nós estamos usando um expediente aqui em casa, a gente põe uma aguinha aqui em cima da mesinha de centro, porque como a gente faz as vibrações aqui, as preces, né? Para que essa água possa receber o fluido dessas vibrações e depois a gente bebe aqui, entre nós aqui. Então, a gente convida você também, se você tiver oportunidade, possibilidade, coloca aí em cima da sua mesa também um copo de água para fluidificar ao final. Não é, Cristina? Com certeza. E a Cristina vai fazer a prece para a gente, Cristina? Então, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, né, boa tarde a todos vocês. Obrigado por vocês sempre estarem conosco aos domingos. Então, vamos fechar os nossos olhos neste momento. Vamos elevar o nosso pensamento até o nosso Pai Maior. Que a espiritualidade possa envolver a todos nós, em todos os nossos lares. Que possa habitar sempre a paz, a harmonia, a tolerância e a compreensão. E que o nosso Pai Maior se faça presente em todos os momentos da nossa existência. Que assim seja. Então vamos dar... Hoje a gente está com uma plateia um pouquinho maior aqui, né? Hoje tem eu, a Cristina, a Emília, vocês já conhecem, né, gente? A Emília, não precisa apresentar, né? A Mirka não está por aqui ainda. A Regina, minha esposa, o Alexandre, marido da Cristina, e hoje tem a minha filha e meu genro estão aqui, estavam aqui na sala e estão por aqui enquanto a gente está fazendo essa live. Então, a Cristina hoje vai contar uma história para nós. A gente vai começar hoje com uma história, né? A gente não tinha preparado nada e ela chegou aqui com uma história. Ela falou, já preparou alguma coisa? Eu falei, ainda não. Ela falou, recebi uma história aqui, vamos falar sobre isso. Eu falei, então tá bom, então vamos lá. Então, a Cristina vai contar uma história para a gente poder dar sequência. A história, ela diz sobre um rei. Um rei na qual ele tinha 10 cachorros e esses 10 cachorros eram muito ferozes. E a lei desse reinado era, se a pessoa cometesse um erro, um deslize, o rei mandava jogar para os cachorros comerem. E um certo dia, um servo dele cometeu um pequeno deslize. Aí foi levado até o rei. O rei falou, jogue ele aos cachorros. Esse servo, né, com muita educação, foi até o rei e pediu que ele desse a oportunidade de 10 anos trabalhando para ele, que ele desse 10 dias para ele, né, aproveitar só aqueles 10 dias antes de jogar ele para os cachorros. O rei pensou um pouco e concedeu esse desejo para o servo. Colocou ele na prisão. Chegando na prisão, ele pediu para os guardas que ficasse lá na prisão sem fazer nada, que ele fosse permitido que ele cuidasse desses 10 cachorros. E os guardas não viram nada demais e deixaram o servo cuidar desses 10 cachorros. Durante 10 dias, esse servo cuidou, dando água, comida, banho, limpando, né, o lugar dos cachorros, dando carinho, dando bastante amor para os 10 cachorros. Passados 10 dias, o rei mandou chamar ele e jogá-lo para os cachorros. Para surpresa do rei, quando o servo entrou para os cachorros, em vez dos cachorros
atacarem o homem, os cachorros foram lamber o homem, encher o homem de carinho. O rei não entendeu muito por causa de tudo aquilo. Questionou o servo. O servo falou assim: meu rei, eu passei 10 dias com esses cachorros, dando comida, carinho e amor. E é assim que eles me recebem, com gratidão. E o senhor, eu trabalhei 10 anos para o senhor. E um pequeno deslize que eu tive, o senhor ia me jogar para os cachorros. Então essa história, ela vem mostrar para a gente que muitas vezes nós damos ênfase a pequenos defeitos das pessoas, pequenos deslizes que as pessoas cometem, e a gente não vê o potencial mais dessa pessoa. Para nós, naquele momento, só interessa o que ela fez de errado. Isso dura, parece que a vida inteira para nós. Quando a gente fala: oh, você viu a Maria? Ah, mas a Maria fez isso, a Maria fez aquilo de errado. A gente entra com uma crítica feroz em cima da pessoa. Mas a gente esquece as qualidades das pessoas. Às vezes a gente convive com amigos, com pessoas, né, até no nosso ambiente de trabalho mesmo, por anos. A pessoa cometeu um deslize, vamos se dizer que ela foi na nossa mesa lá no escritório, pegou um lápis, uma caneta, nunca mais devolveu. Nossa, aquilo pra gente foi a pior coisa que ela fez. Toda vez a gente vai falar: ah, mas a Maria pegou minha lápis, pegou minha caneta, nunca mais me devolveu. Perdi a confiança nela. Então, por pequenas coisas, nós ficamos o resto da vida guardando dentro da gente. Esquece que a Maria, muitas vezes, ela nos ofereceu no nosso escritório, no nosso ambiente de trabalho, um copo de água. Quando a gente não estava bem, ela emprestou o ombro amigo dela para que a gente pudesse desabafar, pudesse contar com ela. A esse lado bom da Maria é totalmente esquecido. A gente só frisa o que ela fez de errado, como o rei fez. Um servo trabalhou para ele 10 anos, cometeu um pequeno deslize e já foi condenado. Nós também, às vezes, temos a postura de condenar as pessoas. Como tem até um ditado, né, Reinaldo? A gente não condena, a gente condena, julga e põe para matar logo, né? A gente já executa logo a pessoa, né? Então, às vezes, nós temos mesmo essa postura. Aí a gente pergunta: cadê o nosso amor ao próximo? E se a gente se colocasse no lugar das pessoas, se colocássemos no lugar do rei, a gente faria o quê? Com o conhecimento que a gente tem hoje, né? Mesmo ainda sendo espíritas, que isso não, né? Hoje é um rótulo, não quer dizer nada, é um rótulo que a gente usa, porque o verdadeiro cristão é aquele que faz sem mostrar o que está fazendo, né? Então, hoje a gente usa um rótulo, mas cadê a bondade? Cadê a caridade? Cadê o não julgar? Cadê o amar uns aos outros? Cadê não julgais para não seres julgado? Nós julgamos, mas na hora de sermos julgados, meu Deus, a gente não quer, né? A gente grita, a gente chora, fala que a pessoa está sendo injusta com a gente, que, nossa, eu sou tão bom, nossa, aí começa, né, a ladainha. Do orgulho vem à tona: eu sou bom, eu sou caridoso. Gente, não somos nada disso ainda, tá? Né? Ainda falta muito para a gente alcançar esses patamar. Então, vamos levar essa história para nós. O que nós faríamos? A gente vê que um servo, uma simples pessoa, em 10 dias, ela fez a maior bondade da vida dela. Cachorros ferozes, como o rei tinha, ele domou os cachorros com quê? Com simples amor, com tolerância, compreensão com aqueles cachorros. Tratou com carinho, mostrou que eles eram importantes, sim, mas eles não precisavam matar ninguém. Então, ele se tornou dócios, né? Se tornou uma doçura. É a mesma coisa, gente, né? Nós, para sermos dócios, nós temos que aprender
aprender a compreender, a amar, principalmente a amar uns aos outros, né, Reinaldo? Agora eu passo um pouquinho para o Reinaldo, aí vamos ver o que ele vai falar para nós. Vamos. Tá modesto, eu estou falando pouco. Então vou falar né? Ó, a gente está falando aqui de uma questão de uma ingratidão, né? Uma ingratidão, porque assim, ele ficou 10 dias com os cachorros, cuidando dos cachorros, e quando o rei mandou o cachorro pegar ele, soltou ele no meio dos cachorros, os cachorros, ao invés de mordê-lo, foram acariciá-lo, porque reconheceram o trato dele de 10 dias. Ele falou: bom, rei, eu fiquei com você 10 anos, você não reconheceu o meu trabalho. Os cachorros, bastou 10 dias, já não esqueceram mais o que eu fiz por eles. A gente está falando de ingratidão. Para falar de ingratidão, a gente tem que falar de gratidão. E gratidão, gente, gratidão é uma virtude. Gratidão é uma virtude que vem de Deus. Gratidão não é coisa nossa. No Evangelho tem uma passagem que um rapaz vai até Jesus e fala para ele: meu bom rabi, isso, meu bom rabi, aquilo. E Jesus uma hora para e fala para ele: por que me chama de bom? Bom é meu pai. Ou seja, Jesus era bom, mas Jesus está dizendo para ele: toda bondade emana de Deus. Toda virtude, na verdade, não é só a bondade que emana de Deus. Todo amor emana de Deus, toda a verdade emana de Deus. Toda bondade emana de Deus, caridade, tudo que é virtude é de Deus que vem, não é? E nós temos a falta da virtude para nos preencher, porque nós também somos de Deus, nós também emanamos de Deus, né? Se nós pensarmos, nós somos colocados aqui por Deus, então a gente também tudo vem dele, não é? Deus é a causa primária de todas as coisas, inclusive da gente, não é? Então, a gente está sem essa virtude ainda, porque para nós é difícil agradecer para nós, né? Porque nós ainda somos muito egoístas. Não, nós somos muito egoístas. O egoísmo não te permite ser grato com o outro. Esse é o problema. O buraco é um pouco mais embaixo, você entende? O egoísmo não permite que as pessoas sejam gratas à outra, porque ela acha que, como ela é o centro do mundo, a outra tem a obrigação de fazer aquilo para ela. Entende? E fazer direito. E fazer correto. Entende? E se não faz correto, se não faz direito, você fica bravo com a pessoa, mas você esquece todo o bem que ela já tenha feito. Esse é o problema. Por isso que a gente esquece todo o bem que as pessoas fazem para a gente, e a gente se apega mais aos erros do que às coisas boas. Nós esquecemos. Porque a gente acha que a pessoa tinha que fazer só a coisa certa, né? E ela não podia errar. Então a gente tem um problema chamado egoísmo. O egoísmo é que está na raiz desse problema, da falta de gratidão. Porque quem não sabe ser grato é quem é egoísta, né? Que ele acha que as pessoas nasceram para servi-lo. As outras pessoas, os demais, estão ali justamente para servir. Inclusive, né? Não quero afligir ninguém, mas inclusive Deus é feito para servir o egoísta. Então, o egoísta é aquele que fala assim: Deus é bom na minha vida quando ele compra um carro novo, quando ele conseguiu comprar uma casa nova, né? Quando ele conseguiu um bem material, alguma coisa, ele vincula isso a um Deus bondoso, a um Deus forte, a um Deus poderoso, que provavelmente é o Deus dele, que não é mais do resto do mundo, é só dele, né? Então a gente tem esse olhar desvirtuado. A gente ainda tem aquela questão de comercializar as coisas com Deus. Deus, se você me der isso, eu te dou aquilo, né? Eu te acendo uma vela da minha altura, não sei aonde, né? A gente tem isso, não, comércio, gente, é comércio, é coisa que a gente faz com Deus. Precisa de vela? Deus precisa de vela? Deus precisa que a gente, meu Deus, eu te dou uma vela, eu te faço isso, faço aquilo. Então, assim, a gente tem ainda esse olhar antiquado nesse nosso trato com Deus, entende? E a gente traz isso para tudo o demais, para o nosso trato com Jesus, para o nosso trato com a espiritualidade e para o nosso trato com os nossos semelhantes. A gente vai, sabe, a gente pega esse olhar e a gente abarca tudo, põe tudo dentro de um saco só e balança, sabe? A gente fala, é tudo farinha do mesmo saco, né? Então, o problema da falta de gratidão é esse, é a pessoa o egoísmo é maior do que a tua capacidade de ser grato, entende? Esse é o problema. E a ingratidão, a gente sempre fala assim, Jesus é o nosso mestre, não é?
O que é um mestre? Um mestre é assim, o mestre é aquele que o discípulo segue. Se Jesus é meu mestre, eu sou discípulo dele. Se eu estou chamando Jesus de mestre, né? Eu deveria ser, pelo menos. E aí, gente, tem alguém que sofreu mais ingratidão nesse planeta do que o Cristo? Eu estou para ver. Eu estou para ver. Um cara que só fazia o bem, um cara que falou assim, eu vim aqui para os doentes, né? Não vim para os sãos, vim para os doentes, que se misturava no meio dos leprosos, das meretrizes, dos cobradores de impostos, né? Que eram muito, né, naquele tempo. Hoje os cobradores de impostos estão aí no top, mas naquele tempo não, né? Naquele tempo o cobrador de impostos não era bem visto, né? Olha lá o Zaqueu, né? Coitado do Zaqueu. Mas eles não eram bem vistos. Então Jesus se misturava justamente com aqueles que precisavam. Tem um determinado ponto no Evangelho que Jesus até agradece ao Pai, ele diz, graças vos dou por ter revelado estas coisas aos humildes e escondido aos poderosos, né? Porque quem compreendia as palavras que Jesus falava era justamente aqueles que passavam pelas dores, pelos sofrimentos, pelas amarguras, pelas agruras. E nós somos assim, ainda hoje. Você quer ver a gente buscar Deus? É a gente ter uma doença em casa, a gente perder um parente querido, a gente estiver passando uma dificuldade, que nem essa agora que a gente está passando, né? Nessa época. Essa época aqui a gente a nossa ligação está mais forte. Está mais forte. Porque é um contrapeso, né, Cristina? Porque às vezes tem espíritos ruins querendo utilizar esse momento para uma outra coisa. E existe esse contrapeso, né? Que Deus tudo que Deus faz é perfeito, né? Perfeito. Não é igual a gente, que a gente é meia boca ainda, né? Mas Deus não. Então tudo que Ele faz é perfeito. Se Ele colocou esse coronavírus aí nesse momento aqui da nossa existência, alguma funcionalidade há nisso, não é? Alguma coisa a gente tem que aprender com isso. E para alguma coisa está servindo tudo isso. A gente já comentou, né, aqui que talvez tenha vindo para desacelerar. A humanidade em si estava muito acelerada. E nós estamos perdendo contato, nós estamos perdendo contato uns com os outros, né? Então, a gente está... A gente está perdendo muito contato. Essa perda de contato, ela traz um recrudescimento do egoísmo, né? Porque assim, quanto mais você se afasta das outras pessoas, mais você vive só com você mesmo. E viver consigo mesmo é o ego, né? O que é o ego? É o seu eu, né? É eu viver para... Eu me basto, né? O que é o egoísta? O egoísta é aquele eu me basto, né? Então, assim, basta eu, se só existisse eu no mundo, o mundo seria uma maravilha, né? Então é assim. Porque a gente não tem gratidão, como você falou da gratidão. Hoje, se a gente olhar num patamar, até mesmo antes do coronavírus chegar até nós, a ingratidão estava muito grande. A gente era ingrato. Nós estamos precisando ser mais gratos. Nós éramos ingratos. As pessoas da nossa convivência familiar mesmo, né? Onde havia muito atritos entre pais, filhos, né? Então era uma guerra dentro dos seus próprios lares, porque não havia uma compreensão, um entendimento. Então, é aquilo que a gente fala, nada é perfeito, né? Então, um cobrava demais do outro. Então, havia uma certa guerra entre famílias mesmo. E a gente é ingrato também pelo nosso corpo, pela nossa vida. Hoje ainda eu estava conversando, né, agora há pouco com o Diego, meu genro. Eu estava falando para ele, a gente tem milhares de vasinhos de veias aqui na cabeça da gente. Né? Milhares. Esses vasinhos que passa a veia, que irrigam o nosso cérebro. E o Emmanuel, eu até falei isso num livro, viu? Eu não lembro agora que livro que é, mas ele falou, se você visse, né, a finura que é um vasinho desse, se um vasinho desse romper, tem o tal do AVC, né? Que é acidente vascular cerebral. E a gente já era. Você pode ficar com sequela, você pode ficar com, né, você pode desencarnar. Eu prefiro desencarnar, gente. Você pode ficar com sequela, você pode ficar torto de um lado, pode ficar um lado seu sem mexer, não é? Gente, é uma veia da finura de um fio de cabelo.
E aí a gente não é grato, a gente levanta de manhã e a gente não dá graças a Deus pela saúde que a gente tem, às vezes. A gente é ingrato. Entende? É o que eu tô falando. Então, assim, a gente tem que ser mais grato Reinaldo. por pequenas coisas, assim. Por exemplo, essa reunião nossa aqui em família hoje. Coisa que a gente não dava valor, né? Não é dava verdade? valor. Não, o valor muda, as coisas mudam. Então, assim, nessa época de coronavírus, quando vem alguém aqui na casa da gente, minha filha, um filho que vem aqui, que escapa, né? Escapa e dá um pulinho. Vem ver como é que a gente tem que ficar grato, porque tá faltando isso faltando muita hoje, né? gratidão. Então, assim, um Isso. encontro de família hoje, um encontro que você tenha na sua casa, no fim de semana, com qualquer pessoa, é para ser grato, né? Você ter comida na mesa é para ser grato, né? Pode falar, Cristina. Porque a gente volta lá, então você falando da família, né? Uhum. Quando não tínhamos nada dessa isolamento social, a gente às vezes não tinha nenhum encontro familiar, né? Cada filho ia para um lugar, pegava sua mulher e seus filhos sair, ou os solteiros também saíam fora. Os pais geralmente ficavam mesmo sozinhos em casa, porque os filhos não davam valor, né? A presença dos seus pais ali. E precisou acontecer tudo isso para que a gente valorizasse a presença das pessoas conosco. Hoje a gente quer os filhos perto e os filhos não podem vir, né? As filhas querem as suas mães perto e as mães não podem irem. Então precisou acontecer para ver a importância, o valor que a família tem. Então, né? eu acho que sobre isso tudo. é aquilo que a gente está falando, para alguma finalidade tem, né? ter. Então, assim, a gente aprender a dar valor para a família, Pra tudo. aprender que nós somos finitos. De uma hora para outra a gente pode morrer. Eu não sei se vocês sabem disso. Daqui a pouco a gente pode Eu não partir. sei se o povo sabe disso, mas de uma hora para outra a gente pode morrer, a gente pode bater as botas, pode virar. Uma amiga né? minha falava Pode virar assim, olha, passado. pessoal, prestem atenção. O telefone não toca daqui para lá, é de lá para cá. Só que quando chega de lá para cá não tem retorno. Né? Você vai e pronto. A gente aprender que a nossa saúde, Então, a nossa saúde tem não é jeito. para sempre. Não é. A gente tem que aprender Tem que cuidar, né? valorizar. A gente aprender a cuidar do corpo melhor, né? Cuidar mais da saúde, que a nossa saúde não é para sempre. Qualquer coisinha, né? Aprender que bens materiais nesse momento não vale muita coisa, né? Às vezes você tem, Conquista, né? Você tem uma vasta possibilidade financeira, mas se esse vírusinho, né? Que é invisível a olho nu, se ele resolver entrar em você e inflamar teu pulmão, sinto muito, mas o dinheiro não vai comprar. Então a gente vai aprender também que tem algumas coisas que o dinheiro não compra. Não compra Né? saúde. Então o dinheiro não compra família reunida. O dinheiro pode comprar a comida que põe na mesa, mas não compra as pessoas que sentam para comer junto com você, não é? O dinheiro pode comprar a tua casa, mas não compra quem preenche a tua casa junto com você, não é? Então tem algumas coisas que o dinheiro não compra. A gente precisa aprender essas coisas, precisa aprender a valorizar isso e a ser grato por essas coisas, por essas pequenas coisas que a gente geralmente deixa escapar, né? Deixa escapar. Vou fazer igual o rei, né? A partir daquele momento, o rei viu de uma outra Veja forma. que Jesus a gente já comentou, né? Foi grato a Deus por Deus ter revelado essas coisas aos humildes e tê-las dificultado o conhecimento delas aos poderosos, né? Ele falava do Evangelho. Você veja que Jesus era grato a Deus por qualquer coisa, até pelo ensinamento que ele passava para as pessoas e pelas pessoas aprenderem o que ele estava passando. Quando é que um professor numa escola vai dizer, meu Deus, obrigado pelos meus alunos estarem aprendendo aquilo? Não é? Olha, Jesus era um professor para a gente. Ele veio aqui nos ensinar. Ele sempre agradeceu. Ele veio aqui nos ensinar. E ele agradeceu a Deus, falou, meu Deus, obrigado, porque eles estão aprendendo o que eu estou ensinando para eles. Então Jesus é aquele cara que ele acordava, ele saía de perto dos discípulos, essa era a conduta dele, né? Essa era a conduta dele. Ele saía de perto dos discípulos e ia orar. Então, a tal ponto que uma hora os discípulos ficaram curiosos e falaram, mestre,
ensina-nos a rezar, né? Ensina-nos a orar. Porque fala, poxa, o mestre toda hora sai e vai orar. Porque a Bíblia, ela mostra pra gente, né? O Evangelho mostra pra gente que o Cristo geralmente saía, ia para um lugar afastado e ia rezar. Porque para orar a gente precisa estar sozinho com Deus, né? Dentro do nosso cubículo interno, né? Do nosso quarto íntimo, né? Que Jesus fala, quando for orar, entra em seu quarto, em secreto, e orar em secreto, que o teu pai que vê tudo que está em secreto te ouvirá. Então, deixa eu dar um alô para todo mundo que está nos ouvindo, que o Walter Carmo Pereira, a Marli Monteiro está morando aqui ou está morando lá em Santos? Bertioga. Marli Monteiro está lá em Bertioga, obrigado, Marli. Sandra Maria, boa noite. E ela está falando, é verdade, é verdade. Sandra Maria. A Valéria Fernandes está nos assistindo. Juarez Alves também. A Sandra Maria que fala que nós somos muito mesquinhos ainda, temos muito que aprender. Oi, como? Todos nós. Todos, sem exceção. Sem exceção. Só tinha um que não tinha muito para aprender mais aqui, é Jesus, né? Porque o resto não fica ninguém. A Iracema Lima está nos assistindo, o Cleidimir Santos também, e o Dalilo Rodrigues. É um nome diferente. Dalilo Rodrigues também está nos assistindo. Obrigado pela presença de todos vocês aí. Vocês que mandaram aqui, né, boa noite aqui pra gente. Então é isso, nós precisamos aprender a ser um pouquinho mais gratos, aprender a valorizar as pequenas coisas, né? Pequenas coisas. Gente, tem coisa mais difícil de valorizar que a gente não valorizava, que é um abraço. Nossa. Gente, como eu estou sentindo falta de abraçar. Nossa. Nem fala. A gente não valoriza. Esses dias eu estava vendo um vídeo na internet de uns menininhos, são 4 menininhos. Eu acho que eles são até gêmeos, acho que são quadrigêmeos. E aí a pessoa colocou assim, já circulava antes da pandemia esse vídeo. Ela falou assim, para quando acabar a pandemia. Então são 4 bebezinhos e eles vão um abraça o outro. Aí um abraça o outro, aí o outro olha, vai lá, abraça o irmãozinho também. Aí um olha abraçando o outro, aí troca. Aí um vai abraçar o outro. Aí o outro troca, vai abraçar o outro, que abraçou o outro, vem abraçar o um. E eles ficam fazendo esse negócio, a dança do abraço, sabe? E eu fiquei com inveja deles. Fiquei com inveja daqueles bebezinhos. Porque a gente está com saudade de se encontrar lá na casa espírita, abraçar as pessoas, conversar. Porque é uma coisa tão simples, mas é tão boa, né? São detalhes, coisas bem básicas que passa por nós sem a gente dar o sentido devido valor, e o valor. Rapaz, segura esse microfone. Né? É o valor, como se a gente fechar os nossos olhos e entrar dentro do nosso íntimo, nós vamos ver como nós temos tanta coisa para sermos gratos. Primeira coisa que nós devemos ser muito gratos é pela oportunidade dessa reencarnação. Ah, verdade. Essa acho que essa devia ser a maior gratidão de todas. Aí você tocou num ponto fundamental. Porque, gente, cá pra nós. Aí a literatura espírita fala assim, não. Basta agora, falar uma coisinha. É que agora eu puxei aqui das minhas gavetas aqui um negócio aqui. É que a literatura espírita tem uma coisa assim que fala. O Emmanuel fala que aqui na Terra estão encarnados 1/3 das pessoas só. 2/3 são espíritos que estão sobrevoando o espaço em torno da Terra, aguardando o momento para encarnar. Então nós somos 7 bilhões e meio. Então aí, do lado de fora, tem 15 bilhões querendo encarnar. E a gente está encarnado. A gente está encarnado. E a gente está encarnado numa época de transição planetária, porque o planeta está mudando. Numa época de pandemia, que dá para aprender coisa pra caramba. Porque diz que quanto maior é a prova, quanto maior for a sua prova, maior será a recompensa. Não é isso que a gente aprende? Quanto mais... O que a gente fala? A gente fala assim, conquista sem luta não tem graça. Não é isso que a gente fala? Na vida da gente fala isso, gente. A gente não fala? Não tem valor, tudo que vem fácil vai valor, fácil. A gente não fala isso? Fala. Ou seja, aquilo que você ganha de graça, que vem muito fácil, você também desperdiça com uma facilidade incrível. Quantos filhos não acabam com a fortuna que os pais deixaram? Não é? Os pais fazem, juntam um patrimônio, não sei o que, lascado, né? Cria um baita do império, aí o pai morre, aí os filhos vão herdar a fortuna do pai. 10 anos tá todo mundo pobre.
Né? Porque não vai nem tão longe. Isso pois não tem mais nada. Então assim, hoje não. Por quê? Porque é fácil, veio fácil, vai fácil. Então a gente tem que valorizar essa encarnação nossa, porque olha, tá sendo difícil, tá? Né? Porra! Nós pegamos um tempo, hein? Nós pegamos um tempo massa, como diria o baiano, um tempo massa. E a gente tem que valorizar isso porque a gente está encarnado justamente nessa fase. E a gente tem que valorizar a encarnação, não é por nada, é porque assim, lá no livro dos Espíritos, os Espíritos, o Kardec pergunta assim, escuta, como é que os Espíritos evoluem? E os Espíritos falam assim, respondem para ele, evolui quando encarna. Dentro da encarnação é que se progride. O progresso se dá com a encarnação. Aí o Kardec fala, então quer dizer que lá no espaço a gente não progride? Quando a gente está desencarnado? O Espírito fala, sim, ele pode avançar muito, mas o progresso é só quando está encarnado. Por quê? Quando a gente está encarnado é assim, ó. É assim. Quando eu estou desencarnado é assim. Eu estou dentro de uma sala de aula, o professor está lá e o livro está aberto na minha frente. Ele fala, Reinaldo, quem descobriu o Brasil? Eu não sei, eu vou lá no livro e procuro. Pedro Álvares Cabral, né? Por quê? Porque o livro está ali na minha frente, está fácil. Encarnação é o dia da prova. O professor chega na classe e fala assim, guarda todos os livros embaixo da carteira, caderno embaixo da carteira, só lápis e caneta em cima da mesa, não quer ver mais nada. Sem cola, se eu pegar colando, 0. Né? Isso é encarnar. A gente guardou o livro, o professor foi embora, não está ali para ajudar mais, e a gente está só com lápis e caneta em cima da mesa. Por quê? Porque a gente aprendeu um monte de coisa lá quando a gente estava desencarnado, só que quando chega aqui a gente não lembra. Né? Fica tudo aqui, ó, na memória, guardado no inconsciente. E a gente não está desamparado, não. Porque quando a gente dorme, que a gente vai dormir, os nossos espíritos, uns chamam de anjo da guarda, outros chamam de protetor, outros chamam de anjo guardião, enfim, outros chamam de Espírito Santo. Cada um chama como quiser. Mas esse irmão espiritual, ele vem nos avisar. Fala, fulano, você combinou isso aqui, você está indo pelo lado errado aí. E às vezes a gente levanta de manhã, a gente fala, puxa, não sei, eu levantei hoje e não estou bom. Então, é porque a gente acabou de levar um puxão de orelha daquele anjo guardião nosso, daquele espírito amigo, que quer a nossa evolução, né? Então a gente acabou de levar um puxão de orelha, a gente acorda assim meio borocochô, fala, nossa, hoje não sei, não estou legal. Né? Porque a gente está fazendo tanta coisa errada, a gente está esquecendo às vezes. A gente esquece de Deus. Então, nesse momento, é o momento que a gente está passando pela prova. Esse é o momento da encarnação. E por que a gente tem que ser grato? Porque é na prova que você tira a nota. Né? É agora que você vai progredir. Porque aquele negócio de você estar desencarnado e você saber que todo mundo é espírito e que Deus existe mesmo e que você é eterno, que você nunca vai morrer, você está desencarnado, quando você está no plano espiritual, você sabe disso, é fácil. Aí você vem para cá, você esquece. Né? E aí você se ilude com tudo isso que é material aqui. Tudo isso que é material. Gente, não foi à toa que Jesus dizia assim, não vos admireis de eu vos dizer que para chegar a Deus é necessário nascer de novo. Né? Não vos admireis de eu falar isso. Porque é necessário nascer de novo. E aí cada um interpreta de um jeito que quer. Não sei o quê. O Espiritismo pega um negócio literal, tem que nascer de novo mesmo. A gente encarnou agora, daqui a pouco a gente desencarna, vai para o plano espiritual, estuda lá um pouquinho, né? 50, 100 anos, encarna de novo, em um outro corpo. E continua tentando aprender. Essa lição lá, minha filha. Continua tentando aprender. Então, gente, essa hora é muito importante. A gente tem que agradecer muito por estar encarnados aqui, porque a gente está num caminho em que, dependendo do que eu fizer aqui, eu vou melhorar a minha chegada no plano espiritual ou vou chegar do mesmo jeito que eu saí. O pessoal fala assim, mas tem uma novela, né, que é a Poliana, né, no SBT, no Canal 4. Eu gosto de assistir ela, porque para ela nunca tem um lado negativo. Ela passa por várias situações complicadinhas, mas ela sempre tira o melhor de tudo aquilo. Né? Então ela mostra o que é o jogo do contente. Né, que ela fala. Então, de toda essa situação que nós estamos vivendo hoje, tem o seu lado bom. Tudo tem. Vamos olhar para o lado positivo.
Vamos sair do lado negativo e vamos olhar tudo isso de uma outra forma. Uma forma de aprendizado, de crescimento, né, das coisas que a gente deixou de fazer e podemos fazer agora, né, o que temos que melhorar quando saímos dessa pandemia, qual vai ser o meu comportamento, né, numa vida social. O que eu tenho que me melhorar dentro do meu emprego, essa é a grande dentro pergunta. do meu, Essa né, é a grande questão. da minha vida, o como que meus que vai mudar na familiares, gente depois, né, dessa pandemia? pandemia. O que vai mudar? Então a gente tem que olhar. Porque aí você vai saber se você aprendeu alguma coisa ou não. Mais humildade. Né? Lucimara Almeida, boa noite, Lucimara, tá assistindo, falou boa noite. A Alice Cibas, Henrique Lima, o Henrique. Fala, Henrique, boa noite. A dona Alice está com a gente. Alice Cibas está assistindo. Então, boa noite para todos vocês. Um beijo para a senhora, dona Alice. Bom, eu acho que é isso, né? Eu acho que estamos encerrando já. A gente vai fazer a nossa prece Ele vai fazer final. Ele fez o inicial. Vou fazer a prece final. Hoje está assim. Vocês viram quem manda aqui, né? O negócio aqui é... Diz que as mulheres vão dominar o mundo, né? Eu andei duvidando isso por um tempo, mas agora, depois desse negócio de pandemia, tudo aí. Então vamos fazer a nossa prece final. Bom, hoje a gente falou de gratidão, então vamos fazer uma prece de agradecimento a Deus por ter nos permitido esse encontro na noite de hoje. Agradecer a Deus por permitir que nós tivéssemos os meios necessários para levar esse encontro até você, que está aí do outro lado. Agradecer a Deus por ter nos dado o dom de falar, da voz, de escutar, enquanto tem tantos irmãos nossos que não falam e não ouvem. Agradecer a Deus por podermos ver, enquanto tantos irmãos nossos são cegos. Agradecer a Deus por nos ter permitido esse convívio social, enquanto tantos irmãos nossos, nesse momento, estão convivendo de forma diferente em meio a guerras, em meio a desacertos, em meio a ódios, e nós estamos aqui convivendo nesse elo de amor, de tolerância, de igualdade. Vamos agradecer a Deus por Ele ter permitido que nós pudéssemos conhecê-lo como Criador de todas as coisas. Porque existem, infelizmente, irmãos nossos que não conhecem. E para esses, nós sabemos, a vida é muito mais dura do que a nossa. Vamos agradecer a Deus por ter nos enviado o Mestre Jesus, que nos trouxe a maravilha do Evangelho, que não são palavras apenas grafadas em um livro, mas são luzes rutilantes que, se forem lidas com a devida atenção, trazem para dentro de nós a paz, a esperança, a bondade. Vamos agradecer a Deus por esses dias que estamos passando e pedir ao Pai de infinito amor e bondade que nos ajude a compreender o que é necessário para que possamos melhorar cada vez mais, ainda dentro desta nossa vida, no trato com os nossos semelhantes e dentro de nós mesmos. Que nós possamos sair de tudo isso criaturas melhores. Que Deus nos ampare, que Jesus esteja conosco. Até a semana que vem para todos. Uma boa noite. Uma boa noite. Já dei boa noite.